Bom, então, a aula de hoje a gente vai estudar sobre ácidos e bases. Existem várias teorias para explicar o que são ácidos e o que são bases, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje seria a teoria de Arrhenius, tanto para ácidos como para bases. Então, ácidos são todas as substâncias que, em solução aquosa, liberam o cátion, né, que é o íon H+. Então, se você tem uma substância, você coloca ela em água, ela libera o íon H+, ela é considerada um ácido, tá? Pela teoria de Arrhenius. Então, se a gente pegar o HCl gasoso, que é o cloreto de hidrogênio, colocar em água, vai liberar os íons H+, e Cl-. Outra substância aqui, ó, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Se a gente colocar em água, vai liberar 2H+, mais SO4, 2-. Então, ambas as substâncias liberou íons H+, quando foi dissolvida em água. Então, essas substâncias aqui são ácidos pela teoria determina a força de um ácido. Existe essa fórmula aqui que diz que o alfa é quanto maior for o alfa, maior seria a força desse ácido. Então, seria o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. O HCl. A cada 100 moléculas de HCl dissolvidas em água, 92 se ionizam. Então, a gente coloca aqui o alfa, vai ser igual. Número de moléculas ionizadas, 92. Dividido pelo número de moléculas dissolvidas, que são 100 moléculas. Então, 92 dividido por 100 vai dar 0,92. Considerando 1 100%, né? 0,92 é equivalente a 92%. Então, é considerado um ácido forte. Ó. Que a gente tem essa tabela aqui embaixo, que diz, ó, o ácido forte é que tem um alfa maior que 50%. Então, o exemplo dele é o HCl, que é 92%. Se um ácido for moderado ou médio, o alfa dele vai variar entre 5% e 50%. O exemplo dele é o HF, o ácido fluorídrico, que o alfa é igual a 8%. E se o ácido for fraco, o alfa vai ser menor que 5%. O exemplo dele é o ácido carbônico, que é o alfa é igual a 0,18%. Então, o HCl aqui, o ácido clorídrico, ele tem 92%. Então, ele é considerado um ácido forte. Agora vamos ver o HF, ó, o ácido fluorídrico. A cada 100 moléculas dissolvidas em água, apenas 8 se ionizam. Então, o alfa vai ser igual a 8 moléculas, né, ionizadas, dividido por 100, que é moléculas dissolvidas. Então, o alfa vai ser igual a 0,08. Considerando 1 100%, esse 0,08 equivale a 8%. Né? É pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, 8%. Nessa tabela aqui, 8% ele está entre 5% e 50%. Então, é considerado um ácido moderado. Então, é dessa forma que a gente determina se o ácido ele é forte ou se ele é moderado ou fraco. A nomenclatura dos ácidos inorgânicos. O que seria nomenclatura? Nomenclatura é dar o nome à substância. Tá? Nesse caso, um ácido ou uma base. Os ácidos são divididos em dois grupos. Os hidrácidos, que eles não têm oxigênio na sua estrutura, e os oxiácidos, que têm oxigênio na sua estrutura.
Então, aqui em cima nessa tabela, ó, hidrácidos não têm oxigênio. Então, seria o HCl, H2S, HBr, HCN. Os oxiácidos que têm oxigênio na sua estrutura. HNO3, H2SO4, H3PO4, H4SO4. Então, a gente tem essas duas categorias, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos que não têm oxigênio na sua estrutura, e os oxiácidos que têm oxigênio na sua estrutura. Então, os hidrácidos, como que a gente dá o nome nele? Então, a gente chama ele de ácido, aí coloca aqui o prefixo, que é o elemento central do ácido, e termina com hídrico. Então, terminou com hídrico, é um hidrácido. Então, ó, o HCl. Então, o Cl é cloro. Então, vai ser ácido clorídrico. Vai terminar com hídrico. E esse prefixo aqui vai ser o nome do elemento central. HBr, aqui é bromo. Então, vai ser ácido bromídrico. H2S, que é o enxofre. Esse enxofre aqui, a gente vai usar o prefixo sulfi, tá? Sulfi. Então, vai ser ácido sulfídrico. Esse enxofre aqui tem um pouquinho de variação no nome. Então, vai ser ácido sulfídrico. HCN. Esse grupo CN, a gente chama que é ciano. Ciano. Então, vai ficar HCN, vai ser ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Então, se o ácido ele não tem oxigênio na sua estrutura, ele vai terminar com hídrico. Tá? Agora, a segunda categoria dos ácidos são os oxiácidos, que são aquelas substâncias que têm oxigênio na sua estrutura. Agora, se ele tem... Alguém perguntou alguma coisa? Professor, não, é que tem o Gabriel de Lima, ele tá querendo entrar na aula, mas não tá conseguindo. Opa, desculpa que eu vou chamar aqui. Agora sim. Então, os oxiácidos, então a gente vai dar o nome dele, vai chamar de ácido, só que o final do nome dele vai terminar com ico ou vai terminar com oso. Ico ou oso. O ico é aquele que tem o maior número de oxigênios. O oso é aquele que tem o menor número de oxigênio. Então, a gente vai olhar aqui. Então, ácido uíico é aquele que tem o menor número, o maior número de oxigênio. E o oso é aquele que tem o menor número de oxigênio. Então, se a gente olhar aqui, ó, o HNO3, o elemento central dele é o nitrogênio. Então, a gente vai chamar de ácido nítrico, que vai terminar com ico. Ácido nítrico. Então, terminou aqui com ico. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. HNO2. HNO2. Ó, aqui, HNO3, o 3 tem 3 oxigênios e aqui tem 2 oxigênios. O menor número de oxigênio a gente vai terminar com oso. Então, vai ser ácido nitroso. Ácido nitroso. H2SO4. Então, vai ser ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ó, o enxofre é sulfi. Então, vai terminar com ico. Então, vai ser ácido sulfúrico. Tá?
H2SO4. Agora, se a gente pegar aqui o H2SO3, H2SO3, ele tem menos oxigênio. Então, ele vai terminar com oso. Então, vai ficar H2SO3, vai ficar ácido sulfuroso. Então, aquele oxiácido que tem o maior número de oxigênio vai terminar com ico. E aquele que tem menor número de oxigênio vai terminar com oso. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O HClO3. HClO3. Então, o elemento central é cloro. Então, a gente chama de ácido clórico. O ico, porque vai ter maior número de oxigênio. HClO3. Ácido clórico. Agora, se a gente pegar aqui ó, o HClO2, que tem menor número de oxigênio. Então, ácido cloroso, porque tem menor número de oxigênio. Então, é dessa forma que a gente dá nome aos ácidos. Se ele for hidrácido, ele não tem oxigênio na sua estrutura, ele vai terminar com hídrico. Se ele for oxiácido, que tiver oxigênio na sua estrutura, ele vai terminar com ico ou oso. O ico é aquele que tem maior número de oxigênio. E o oso, aquele que tem menor número de oxigênio. Então, tem aqui o exemplo... Tem dois alunos pedindo para entrar na sala, o Leandro e o Vinícius. Só um minuto aqui. Pronto. Então, esse exemplo 1 aqui, ó. Dê o nome dos seguintes ácidos. Então, ó, HNO3 e embaixo nós temos HNO2. Então, HNO3 vai terminar com ico, né? Porque ele tem maior número de oxigênio. Então, vai ser ácido nítrico. Ácido nítrico. Nós temos HNO3 e HNO2. Então, esse HNO2 vai ser ácido nitroso. Ácido nitroso. O HClO3 vai ser ácido clórico, porque tem maior número de oxigênios. E HClO2 tem menor número de oxigênio. Então, vai ser ácido cloroso. Ácido cloroso. Tá? Então, ácido clórico, ácido cloroso. Outro exemplo aqui, ó, H2SO4. Ácido sulfúrico. H2SO4, ácido sulfúrico. Agora, H2SO3, ele tem menor número de oxigênio. Então, ele vai ser ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. O H2CO3 vai ser ácido, aí como é carbono, que está no elemento central, então vai ser ácido carbônico. Ácido carbônico. Esse ácido aqui embaixo é um ácido orgânico, tá? Que a gente vai estudar na química orgânica. Então, ele é H3C dupla OH, a gente vai estudar mais detalhado na química orgânica. Então, esse nome aqui é chamado de ácido acético. Ácido acético. Esses dois exemplos aqui, ó, H3PO4, H3PO3. Então, H3PO4, ele tem maior número de oxigênio. Maior número de oxigênio. Então, ele vai terminar com ico. O elemento central aqui é fósforo. Então, vai ser ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Aí nós temos aqui o H3PO3, tem menor número de oxigênio. O elemento central é o fósforo. Então, vai ser ácido fosforoso. Então, é dessa forma aqui que a gente dá o nome aos ácidos. Aí nós temos esse exemplo 2 aqui, ó.
complete a tabela a seguir. Então, ele deu aqui, ó, ácido nítrico, e aí ele deu a fórmula, HNO3. E aí tem que preencher, né? Ácido nitroso. O ácido nitroso, ó, o ICO é o que tem maior número de oxigênio, HNO3. O nitroso vai ter menor número de oxigênio. Então, a fórmula dele vai ser HNO2. O ácido fosfórico, ó, H3PO4. A gente viu, aqui, se a gente olhar aqui embaixo, ó, ácido fosforoso, H3PO3. Ó, ácido fosforoso, quem termina com oso, ele tem menor número de oxigênio, H3PO3. Então, se a H3PO4, ele vai ter maior número de oxigênio. Então, ele vai terminar com ICO. Então, vai ser ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Se a gente olhar aqui, ó, ácido sulfúrico, e ele deu aqui, ó, aqui embaixo H2SO3, no item de baixo, né? Então, o ácido sulfúrico vai ser H2SO4, H2SO4, vai ser ácido sulfúrico. H2SO3, ele tem um oxigênio a menos. Se ele tem um oxigênio a menos, ele vai sair de ICO, vai para oso. Então, vai ser ácido sulfuroso. Então, isso daqui seria a resposta, né, desse exemplo 2. Então, a segunda etapa da aula de hoje seriam as bases ou hidróxidos. Bases ou hidróxidos são a mesma coisa. E a gente vai utilizar a teoria de Arrhenius para definir as bases ou hidróxidos. Então, pela teoria de Arrhenius, base é toda substância que em solução aquosa libera como ânion o íon OH-. Então, você colocou a substância em água, dissolveu ela, liberou o íon OH-, o ânion OH-, é uma base, pela teoria de Arrhenius. Então, se você pegar aqui o NaOH, que é o hidróxido de sódio, colocar ele em água, vai liberar Na+, mais OH-. Então, essa substância aqui é uma base de Arrhenius. Se a gente pegar o CaOH2 e dissolver ele em água, ele vai liberar, vai formar Ca2+, mais 2 OH-. Então, se liberou OH-, ele é uma base segundo Arrhenius. Tá? Qual é a força, né, dessas bases, o grau de dissociação? Então, existem as bases fortes e fracas. As bases fortes são aquelas que estão completamente dissociadas. Quais são essas bases fortes? São as bases, né? São os hidróxidos formados por metais da família 1A, né, que são metais alcalinos, e alcalinos terrosos, que seria o grupo 2. Então, seriam essa daqui, ó, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. Então, essas daqui são as bases fortes. E quais seriam as bases fracas? As demais bases. Se for uma base diferente dessas daqui, ó, que são elementos da família 1A e 2A, se for diferente delas, são todas bases fracas. Tá? Então, seria hidróxido de ferro 3, hidróxido de cobre 2. Tá? Então, base forte são todos os elementos da família 1A e 2A. O 2A, só vou fazer uma observação aqui, que seria o cálcio, o bário e o estrôncio. Cálcio, bário e estrôncio.
Então, se essas bases aqui são todas bases fortes, as demais bases são todas bases fracas. Então, a nomenclatura. Como é que a gente dá o nome às bases? Tá? A gente vai chamar de hidróxido, né? Hidróxido de mais o nome do metal. Hidróxido de mais o metal. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos KOH. Então, isso daqui, o OH é hidróxido. Então, a gente chama hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Quem não lembrar o nome do metal, pode consultar a tabela periódica. Tá? Então, hidróxido de potássio. O segundo aqui, ó. Esse elemento aqui, esse metal, é magnésio. Então, vai ser hidróxido de magnésio. Esse daqui, ó, esse metal aqui é o alumínio. Então, a gente vai chamar de hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Agora, quando a gente tem duas bases formadas pelo mesmo metal, a gente tem que indicar a carga desse metal. Então, a gente vai ter aqui, ó, hidróxido de ferro, né, FeOH2 e FeOH3. Então, se a gente pegar esse índice aqui, o 2 seria a carga do ferro. Se a gente pegar esse 3 aqui, vai ser a carga desse ferro. Então, a gente chama aqui, ó, hidróxido de ferro 2, porque esse 2 é a carga do ferro. Hidróxido de ferro 3, porque esse 3 aqui é a carga do ferro. Então, se você tem dois hidróxidos, duas bases com o mesmo metal, então tem que indicar a carga dele. Então, vai ser hidróxido de ferro 2, que é a carga do ferro, e aqui hidróxido de ferro 3. Esse elemento aqui, ó, esse metal Pb é o chumbo. Tá? Pode consultar a tabela periódica. Então, nós temos o PbOH2 e o PbOH4. Então, nós temos duas bases aqui com o mesmo metal. Então, a carga aqui, ó, do chumbo aqui vai ser 2, ó, porque esse índice aqui vai ser a carga do chumbo. Então, a gente chama hidróxido de chumbo 2. Agora aqui, ó, se a gente pegar esse 4, vai ser a carga do chumbo. Então, a gente chama hidróxido de chumbo 4. Hidróxido de chumbo 4. Tá? E, por fim, a gente vai ter aqui, ó, uma base que ela é formada aqui por um não metal. O NH4 é o íon amônio. Tá? Então, NH4OH, esse grupo aqui é o íon amônio. Então, a gente chama de hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Então, é dessa forma aqui que a gente dá nome às bases. Ô, professor, o Ezequiel está tentando entrar na sala também. Opa, deixa eu colocar lá. Pronto. Então, vamos para esse exemplo 4. Considere o esquema e os hidróxidos listados. Então, a gente tem esse esquema aqui com bateria, a lâmpada, nós temos um becker aqui, que é uma vidraria de laboratório, né? Nós temos esse sistema aqui de fios de cobre, nós temos água, e aí ele fala, qual desses hidróxidos, né? Quando adicionada a água contida no becker, dá maior intensidade ao brilho da lâmpada. Então, você vai colocar hidróxidos aqui e vai fechar o circuito. Então, aquele que tiver em maior concentração de íons, né, vai dar maior intensidade na lâmpada. Então, é o seguinte, quando que uma base é forte? Quando ela está completamente dissociada.
Se a gente voltar lá no slide para ver as bases fortes são essas daqui, ó. Lítio, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. Então, ó, todas essas daqui são fortes. As demais são fracas. Tá? Então, são as bases da família 1A e o cálcio, bário e estrôncio, que é da família 2A. Então, se a gente olhar nas alternativas, alguma dessas bases aqui, se tiver nas alternativas, é aquela que vai ser, são bases fortes, vai estar mais dissociadas, então vai estar praticamente 100% dissociada, vai ter maior concentração de íons, de cátions e de ânions, e aí a lâmpada vai ficar mais forte. Então, se a gente olhar aqui, ó, hidróxido de chumbo 2 não está naquela lista de bases fortes. Hidróxido de zinco também não está naquela lista de bases fortes. O hidróxido de alumínio também não está naquelas listas de bases fortes. Agora, o hidróxido de potássio, sim, ó. O hidróxido de potássio, ele está naquela lista de bases fortes, porque o potássio, consultando a tabela periódica, ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, significa que ele forma uma base forte. Vamos voltar lá só para confirmar o hidróxido de potássio. Ó, o hidróxido de potássio está aqui, ó, KOH. É uma base forte. Então, ele está praticamente 100% dissociado. Então, se você colocar o hidróxido de potássio aqui dentro, a lâmpada vai ficar com a intensidade da cor mais forte. Então, a alternativa correta para esse exemplo 4 vai ser a alternativa D de dado. Existe uma escala para medir o caráter ácido e o caráter básico, que é a escala pH, que a gente vai ver na Química 3. Tá? Só fazendo já uma introdução, que uma temperatura de 25 graus Celsius, se o pH da solução ela for menor que 7, é uma substância ácida. Agora, se o pH for igual a 7, significa que é uma solução neutra. E se o pH for maior que 7, é uma solução básica ou alcalina. Então, temos essa escala aqui, que é a escala pH, é uma escala para medir a acidez. A gente vai ver na Química 3 em maior detalhe. Se o pH for igual a 7, é um pH neutro. Se ela for menor que 7, é uma solução ácida. Se o pH for maior do que 7, é uma solução básica ou alcalina. E existe, como que você mede o pH de uma solução? Existe um aparelho, né, chamado de pH-metro, né, um aparelho eletroeletrônico, tá, que você coloca um eletrodo lá na solução e aí ele te dá no display ali o pH da sua solução. Agora, existem indicadores que te dão uma orientação para você saber se é uma substância ácida ou básica. Então, esses indicadores aqui, ó, o alaranjado de metila. Se ele tiver um pH acima de 4,4, ele fica alaranjado. Agora, se o pH for menor que 3,1, ele fica vermelho. É claro que a gente não precisa decorar isso daí. Numa questão, ele vai ter que te fornecer essas informações, né? O azul de bromotimol. Se o pH for menor que 6, ele vai ficar azul. Então, significa que é uma solução ácida, né? Se ele ficar ali com pH acima de 7,6, ele vai ficar azul. Então, esses indicadores ácido-base, ele só te dá uma orientação, ele não te dá uma parte quantitativa, ele te dá uma relação qualitativa. Outro indicador bastante importante é a fenolftaleína.
Se o pH for menor que 8,2, ela vai ficar incolor. Ela não vai mudar a solução, a cor da solução. Se o pH for maior do que 10, ela vai ficar rosa. Então, você coloca ali algumas gotas de fenolftaleína. Se o pH for maior do que 10, ela fica rosa. Então, vale lembrar que esses indicadores ácido-base, você não precisa decorar. Se for um exercício, ele tem que te fornecer essa variação, né, essa escala. Tá? Então, isso aí é só para a gente saber que esses indicadores ácido-base, ele te dá uma indicação se uma solução é ácida ou básica. Tá? É uma indicação qualitativa. Agora, se você quiser quantitativa, um pH mais exato ali, você tem que ter um aparelho chamado pHmetro. Tá? Então, vamos resolver esse exemplo 5. Algumas soluções foram testadas com o indicador de repolho roxo, produzindo os seguintes resultados. Então, o repolho roxo, ele é um indicador. Você pega o repolho roxo, tritura ele, aí pega água quente, ferve, né? Ferve a água, coloca no repolho, macera ele e aí coa. Aí vai ficar uma água na cor roxa, né? Essa água roxa é um indicador, tá? Bem legal de fazer uma prática sobre esse repolho roxo. Então, ele deu a escala aqui para a gente, ó. Se a cor for vermelha, vai ter um pH ali de 1 a 3,5, mais ou menos. De 0 a 3,5. Se for rosa, vai ficar de 3,5 a 6,5. Roxo, de 6,5 a 9. Azul, de 9 a 11. Verde, de 11 a 13. E amarelo, acima de 13. Tá? Então, ele tem que dar essa escala para a gente poder resolver o exercício. Tá? Utilizando-se o indicador citado, de repolho roxo, em suco de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado as cores. Bom, tanto o suco de abacaxi ou limão, eles são ácidos, né? Quando a gente vai comer um abacaxi, geralmente ele tem aquele gosto ácido, né? Você coloca na boca, você sente aquele negócio mais ácido. Assim como o limão. Então, se eles são ácidos, né? Formam sucos ácidos, o pH dele vai ser menor do que 7. Tá? Porque se são substâncias ácidas, né? Você sente aquele gosto ácido na boca, né? Então, vai ser pH menor do que 7. Então, pH menor do que 7 pode ser o quê? O vermelho ou rosa. Vermelho ou rosa. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa D de dado. Vermelho ou rosa. Então, essa daqui é uma questão que caiu no Enem. Eu não lembro o ano que foi, mas eu tirei essa questão do Enem. A última questão da aula de hoje, né, sobre ácidos e bases. Em um laboratório químico, um estudante encontrou 4 frascos. Chamou de 1, 2, 3 e 4. Contendo soluções aquosas incolores de sacarose, açúcar comum, né? KCl, que é o cloreto de potássio, que é um sal. O HCl, que é o ácido clorídrico. E o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Não necessariamente nessa ordem. Para identificar essas soluções, fez alguns experimentos simples, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir. Então, o aluno foi lá no laboratório e pegou 4 frascos. Ele sabia que tinha sacarose, que é o açúcar comum, o cloreto de potássio, que é um sal, o HCl, que é o ácido clorídrico, né? E o hidróxido de sódio, que é uma base. E aí, ele fez alguns experimentos
e ele fez essa tabela aqui, ó. Frasco 1, 2, 3 e 4. Aí ele fala, as soluções aquosas contidas no frasco 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Bom, a gente sabe que se a gente colocar fenolftaleína numa solução básica, ela fica rosa. Vamos voltar um slide aqui, ó. Ó, a fenolftaleína, se você colocar a fenolftaleína e ela for ficar rosa, significa que o pH é maior do que 10. Então, significa que é uma solução alcalina ou básica, tanto faz, básica ou alcalina. Então, ó, se a gente olhar nessa coluna aqui, ó, cor da solução após a adição de fenolftaleína. Apenas o frasco 2 ficou rosa. Os demais ficaram incolor. Então, apenas o frasco 2 ficou rosa, significa então que o frasco 2 é uma base. Ou seja, é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Então, o frasco 2 é o hidróxido de sódio. Só identificando o frasco 2, a gente já pode eliminar a alternativa C, D e E. Então, já tem 50% de chance de acertar a questão, né? Ou de errar. Só elimina só com o frasco 2 aqui, ó. Agora, esse daqui da condutibilidade elétrica. Ó, o frasco 1 conduz, frasco 2 não conduz, conduz também, né? O frasco 3 conduz, e o frasco 4 não conduz corrente elétrica. Dessas substâncias que temos aqui, ó, o NaOH em água, ele libera íons, o Na+ e o H-. Então, ele conduz corrente elétrica. O HCl em solução aquosa, ele libera íons H+ e Cl-. Então, ele conduz também corrente elétrica. O KCl é um sal. Então, se você adicionar ele em água, libera íons potássio, K+ e Cl-. Então, ele conduz corrente elétrica. Agora, a sacarose, que é o açúcar comum, ele não sofre ionização ou dissociação, ele não libera íons na água. Então, a sacarose, ela não conduz corrente elétrica, né? Uma solução aquosa de sacarose não conduz corrente elétrica, tá? Então, esse frasco 4 aqui não conduz corrente elétrica, só pode ser a sacarose. Agora, se a gente olhar aqui, ó, nessa última coluna aqui, ó, reação com hidróxido de magnésio. Reação de hidróxido de magnésio. Tem um conceito na nossa próxima aula que a gente vai ver sobre os sais. Sal, ele é o produto de um ácido mais uma base e aí vai reagir ácido e base. E vai produzir o quê? Sal mais água. Então, o sal ele é um produto da reação de um ácido com uma base. Então, o ácido reage com a base e vice-versa. Tá? Então, se a gente olhar aqui nessa última coluna, a gente vai ver aqui, ó, reação com o hidróxido de magnésio. Reação com o hidróxido de magnésio. O único que vai reagir com o hidróxido de magnésio vai ser o frasco 3. Vai ser o frasco 3. Então, a gente já tem o conceito, ó, um ácido reage com uma base e vice-versa, produzindo um sal mais água. Então, o único que reage aqui com o hidróxido de magnésio é o frasco 3. Então, só pode ser o HCl, que é um ácido. Então, o frasco 3 é o HCl. Aí, com isso, a gente chegou na resposta, né?
Aí a gente já eliminou a alternativa A, então ficou a alternativa B. KCl, NaOH, frasco 2, frasco 3, HCl, e o frasco 4, a sacarose. Então, a alternativa correta para esse exemplo 6 seria a alternativa B de bola. Então, a aula de hoje seria isso. Tem a lista de exercício 10, que já está no SIGA A. E a gente retorna, então, na semana que vem é feriado, né? 9 de março. Então, nós não teremos aula. E retorna na outra semana. Enquanto isso, a gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp. Deixa eu interromper a gravação aqui.